Eu tenho poucas imagens aí, são 3 ou 4 imagens. Após a apresentação da Prefeitura com relação ao número de lotes e o potencial construtivo da cidade de Vinhedo, solicitamos uma visita à Secretaria e fomos atendidos ontem pelo senhor Juliano e pelo senhor Júnior. Estivemos lá eu e a doutora Verônica, arquiteta e urbanista, para entender, como foi feito esse cálculo da Prefeitura. Fomos lá muito bem atendidos. A gente tem aqui essa primeira imagem que mostra os cálculos que nós fizemos aí em verde, entendendo que o que é esse cálculo? É o potencial construtivo de Vinhedo na legislação atual, que gera um número de lotes possíveis, que gera um número de unidades habitacionais possíveis e que gera uma possibilidade de avanço de pessoas, de crescimento de pessoas na cidade de Vinhedo. Não é projeção de crescimento, é capacidade construtiva, diferente. Aí nós chegamos no número de 83 mil pessoas. A Prefeitura fez um outro cálculo, apresentou na outra semana, chegaram em 52 mil pessoas. A diferença entre os cálculos é de 31 mil pessoas. A Prefeitura foi mais além, não fez só esse cálculo da capacidade construtiva. Eles avaliaram também o crescimento da população, levando em conta todos os condomínios que aconteceu durante décadas, índice de natalidade, mortalidade, e chegaram à conclusão que em 36 anos a cidade poderia crescer 39.416 pessoas. Então esse é um cálculo diferente, que é um cálculo de crescimento de população. Mas o que é interessante aqui é que qualquer um dos números, tanto o que nós calculamos como o da Prefeitura, mostra que na legislação existente, nas áreas onde é possível edificar, a cidade ainda pode crescer. Segundo a Prefeitura, 52 mil pessoas. Então, isso deixa claro que não é necessário a gente abrir novas frentes de crescimento na cidade de Vinhedo em áreas de proteção ambiental. Não tem que mudar macrozoneamento. Obviamente, eu sei que tem aqui muitos proprietários, cada um tem a sua situação específica e elas deveriam ser tratadas especificamente à luz das discussões que estão sendo feitas aqui. Por que não? A gente poderia analisar. Pode passar o próximo, por favor? Aqui é só a soma, do que seria a cidade de Vinhedo se todo mundo construísse onde é permitido e todo mundo viesse morar onde é permitido. No futuro, não tem uma projeção aí de tempo, mas no futuro a gente poderia chegar até 168 mil pessoas, pelo cálculo que nós fizemos, e pela Prefeitura 137 mil pessoas. Qualquer um dos números já é um número bem alto para a infraestrutura de Vinhedo, em qualquer dos tipos de serviço. A cidade já hoje não comportaria, como na infraestrutura, esse número. Próximo, por favor. Aqui, após a conversa que nós tivemos ontem na Prefeitura, uma informação que foi passada para a gente, que é importante, que é uma diferença do cálculo que nós fizemos, é que eles não levaram em conta as áreas rurais. E nas áreas rurais também tem potencial de crescimento. Não é proibido se construir em área rural. Está na lei. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição para mostrar o que pode ser feito em cada região, em cada terreno. Então, essas áreas que a gente marcou com uma fronteira e com um traço preto, são áreas rurais, limite da área rural. Então essas áreas estão computadas no nosso estudo, não estão computadas no estudo da Prefeitura. Além disso, a gente entende que na própria mancha urbana ainda existem áreas que podem estar no cadastro como áreas rurais, que ainda não foram transformadas, porque quem está pagando
não está pagando IPTU, não quer pagar um IPTU mais alto, sua área ainda está cadastrada lá como rural. Então essa é uma outra diferença que a gente não consegue ver aqui. Uma diferença que eles falaram também é que eles levaram em conta, para fazer esse estudo que as duas partes aqui fizeram, que eles levaram em conta a testada dos lotes. Essa informação eu não tinha, então existe também essa diferença. Tem mais um aí ou já acabamos? Ah, mais um, por favor. Então aqui é só essa conclusão, é uma conclusão da prefeitura, né? É o cálculo feito pela prefeitura de população projetada de 52 mil pessoas e população futura estimada de 39 mil pessoas. Então foi só para dar uma resposta que existem esses dois cálculos e onde eu acho que estão as diferenças. É isso aí, muito obrigado. Alguém? Júnior, por favor. Eu quero agradecer a presença do vereador Edson PC, que está fazendo transmissão ao vivo pela internet hoje. Só abrir aqui, pessoal, rapidinho. Boa noite a todos. Tá? Então, retomando após a conversa da semana passada, só lembrando a todos, esse arquivo ele foi enviado na semana passada, conforme combinado na quinta-feira para todos os delegados. Então, esse arquivo ele vem o quê? Aquelas propostas de alterações textuais. São adequações às legislações vigentes, erros de textos que a gente encontrou, erro de nome de conselhos, com algumas características. Então, conforme já anunciado semana passada e a gente decidiu, esse material ele foi disponibilizado na quinta e a gente discutiria hoje eles em blocos. Então, para a gente iniciar, como a gente vai fazer? A gente vai abrir para os delegados. Se algum delegado tem alguma dúvida do material que a gente enviou, tá? Se tem alguma colocação específica de alguma alteração que foi proposta pelo grupo técnico de redacional, adequação de legislação, e aí a gente discute pontualmente essas que os delegados têm dúvida, tá bom? Então vamos lá. Algum delegado tem alguma consideração, algum artigo, alguma coisa que a gente alterou? Boa noite a todos. Eu gostaria de saber por que foi sugerido a exclusão da delimitação de cada setor. Porque ali estava muito claro para onde começa, quem começa, quem termina e tudo mais. Com base em que nós vamos saber onde começa um setor e outro. Então, o plano diretor em 2007, quando ele foi feito, não existia, mas não era muito usado, não era muito divulgado, a prefeitura mesmo não tinha praticamente nenhum tipo de instrumento
para o georreferenciamento. Então, os limites vão ser definidos todo por georreferenciamento, coordenadas geográficas. Você entendeu? Então, porque em vez de você discriminar, para vocês, é fácil consultar para quem não tem. Para quem não tem acesso a eles, é muito difícil. Eu acho que não tem por que tirar. Está escrito, está definido, não tem por que tirar. Seria para economizar páginas? Não. na verdade seria só georreferenciar. Hoje em dia, esse sistema georreferenciado, por exemplo, os mapas futuros, ele vai ter toda a possibilidade de ser aberto até no Google mesmo, por todo mundo. Eu acredito que quase todo mundo hoje tem acesso a ferramentas. Então o motivo seria essa questão de georreferenciamento para não ter erros. Só complementar uma coisa, porque hoje em dia algumas está na estrada de tal lugar. É uma estrada da servidão. E se essa estrada, por algum motivo, não estiver ali daqui a 5 anos? Onde é o limite? É que nem os marcos do GC. Hoje eles são todos georreferenciados. Tá? Porque uma vez que você marcou, nada muda mais ali da posição, entendeu? Na verdade, esse plano diretor de 2007, o zoneamento, na verdade não tem memorial descritivo das zonas, não consta. A nossa preocupação é criar esse memorial descritivo, tanto é que a gente tem pronto, só que a gente estava esperando a revisão para colocar o memorial descritivo para não ter problema. Porque a única coisa que a gente tem é um mapa, e aquele mapa está pintado, sujeito a alterações devidas. Por exemplo, então a nossa preocupação do grupo técnico é fazer um memorial descritivo e deixar certinho. E agora, como surgiu a oportunidade de fazer georreferenciar, aí é questão da gente decidir qual é o melhor para se ter um plano diretor. Então, assim, não ter e tirar. Obrigado pela chance. Eu tenho essa dúvida também. Então vou dar uma explicação aqui rápida. Uma das diferenças entre uma administração pública militar e uma administração pública civil. A administração pública militar, que a gente administra também, ele faz o que está escrito. E para a administração pública civil, se não tiver escrito, pode. Então você precisa comprar um carro, está escrito, o carro tem que ser branco ou preto, ele precisa de um azul, ele vai comprar um branco ou preto. As administrações civis, que normalmente dá um problema para o Ministério Público, ele tem que comprar o carro, está escrito, tem que ser branco ou preto, ele aparece com vermelho, o vermelho não estava proibido. Então eu sou partidário que tem que estar delimitado para não ter dúvida. Eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, é chute. Vamos supor que alguém decida, sei lá, trazer uma indústria química naquele pedacinho de terra que vem do frango assado para cá, atrás do São Joaquim. E não está delimitado. Ele não teve acesso ao seu gerenciamento, entrou, arrebentou tudo, quebrou e não podia. Já é tarde. Nós vamos mandar ele reflorestar, vamos aplicar uma multa, mas o passivo foi embora. Então eu sou partidário que deva sim ser mantido. Essa delimitação bem mantida, eu ainda gestaria mais. Eu colocaria, você não tem terminantemente proibido fora disso. Tá? Para não ter esse caso. Ou pode ou não pode, está escrito. Bom, quando a proposta foi apresentada nas reuniões preparatórias do CONDEM e CNPU, eu já me manifestei contrário à retirada dessa restrição e eu importo até uma experiência dos registros de imóveis que quando surgiu a obrigação de se fazer o georreferenciamento das áreas rurais, aconteceu de que foi trocada a descrição, que era uma descrição palatável para o ser humano comum, o cidadão comum, para uma descrição completamente técnica que é puramente uma sequência de números. Então, essa perplexidade do cidadão frente a essa descrição, que ele não conseguia ter nenhum referencial em relação a ela, os próprios registradores, respeitando a lei, mantiveram a descrição técnica, entretanto, também mantiveram uma descrição que fosse inteligível pelos cidadãos proprietários e interessados. De maneira que, importando então essa experiência, eu acho que seria de bom alvitre
a Prefeitura, uma vez feito o levantamento georreferenciado, seja revisado se de fato essas delimitações por nomes de ruas e outros marcos seja conferido e, obviamente, mantido os dois. Não vamos dispensar o georreferenciamento, que é um instrumento utilíssimo, mas de maneira alguma deveremos retirar uma descrição que seja próxima do cidadão comum que queira fazer uma análise da lei, e sem esse elemento ele ficará totalmente tolhido. Boa noite a todos. Bem, a minha dúvida, quando eu peguei o documento aqui, descritivo, é em relação às sugestões dos grupos formados. Eu perguntei para o Juliano ali em off, mas gostaria de saber detalhes seu, por que essas sugestões não apareceram aqui nas observações. Conforme a gente combinou na última reunião, até na anterior, o primeiro que está passando é as propostas do grupo técnico de alteração redacional. As dos grupos vão ser vistas mais para frente. Não. O que o grupo técnico propôs não tem nessas específicas propostas de grupos. Entendeu? Por exemplo, alteração nessa descrição de zona. Não tem. Alteração de a lei pode influenciar o antigo para o novo, mudar a lei, porque a lei foi extinta. Adequação de colocar o estatuto da cidade. São algumas coisas assim que a gente está sugerindo. Não são conflitantes com as dos delegados. Quando tiver conflitante, a gente vai apresentar junto. Tá? Essas aí só são textuais. Boa noite, senhora. Industrial. Quando a questão da viária, né? Me parece que só a caminho, porque é uma coisa que pode ser que sirva de exemplos para ilustrar bem essa questão do georreferenciamento. Nós fazemos distrito industrial. Aliás, nós participamos do distrito industrial. Mas existe lá no distrito industrial, junto ao bairro do Moinho, uma área que até hoje, junto com a prefeitura, não se sabe exatamente qual é o limite bairro do Moinho e distrito industrial. Não se sabe se é que delimitado pela verdade, do esquerdo, ou se é o limite por alguém defendido, que seria do chamado óleo duro. Ainda eu tive ausente algumas várias reuniões, e passado todo esse tempo eu vejo que a dúvida ainda ela existe, e parece que isso pode gerar essas dúvidas, elas são da margem de interpretação até o que propositais, que em certo momento ela pode, de uma certa maneira, ser usada para benefício de um ou de outro, e que a gente que está num patamar inferior não sabe bem. Mas o fato é que são coisas que precisam ser bem definidas antes de se dar um passo. Só complementando o seu. Só complementando do Luiz, alguns pontos tem isso, por isso que eu falei do georreferenciamento. Alguns pontos a gente não tem. Como o Wagner falou, em 2007 o mapa foi desenhado, literalmente. E tem alguns pontos que você não tem especificamente um limite claro. Então fica essa dúvida. Por isso que o georreferenciamento é sano. Você coloca a coordenada geográfica ali, você vai saber se está no ponto A ou no ponto B. Não tem erro. Eu queria, assim, eu tive acesso agora, realmente pedi um e-mail, né? Estou vendo agora. Tem algumas alterações que eu vejo que são realmente mudança textual. Eu queria saber se vai ter, de repente, alguém do corpo técnico, advogado, da prefeitura, para explicar exatamente quais são as adequações de cada trecho, né? Indo ponto a ponto, esclarecendo eventuais dúvidas, ou até mesmo justificando porque as alterações são necessárias. E tem algumas coisas aqui que, às vezes, uma palavra muda bastante. Que é, por exemplo, o texto atual fala que tem que ser aprovado pelo CMTU. Né? A alteração propõe que o CMTU seja simplesmente comunicado. Então, assim, tem algumas alterações textuais
que podem conflitar, né? Mas eu queria saber se a gente vai ver ponto a ponto, se alguém vai explicar cada uma das alterações. Especificamente sobre o georreferenciamento, talvez não fosse melhor fazer o contrário que o Wagner estava até falando do memorial descritivo. Talvez ter um memorial descritivo para depois, porque parece que a gente está colocando a carroça na frente dos bois, entendeu? Para ter um memorial, hoje, por causa dessas posições, a gente vai ter que fazer esse georreferenciamento, entendeu? Sim. E quanto às propostas, conforme combinado na última reunião, elas foram enviadas por antecedência para a gente poder tirar a dúvida ponto a ponto. Tá? A gente enviou 52, se não me engano, que são textuais, as iniciais, e o acordado na última reunião seria essa discussão em bloco, aí tirava a dúvida ponto a ponto, não tem problema nenhum. Bom, inicialmente eu gostaria de saber sobre o processo de votação. Isso também foi falado na reunião passada, que a gente teria que discutir como seria essa votação, como seria o equilíbrio dos votos entre a população, os delegados, o grupo técnico. Mas isso ainda pode ser discutido, né? Eu acho que é uma coisa que foi colocada aqui, a gente tem o direito de rediscutir, inclusive porque os delegados foram anistiados. Então, eu acho que é possível também que a sociedade, que agora está presente aqui, possa participar das deliberações. E até no regimento interno, se não me engano, eles têm no mínimo direito à palavra, quando a gente faz esse tipo de exposição. Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu, infelizmente, não pude ler tudo, né? Eu acho que o tempo, eu não sei a complexidade, eu dei uma olhada muito rapidamente, não tive possibilidade nesses dias que passaram, mas eu acho que tudo que tem algum tipo de impacto, de mudança, a gente deveria ter mais tempo para analisar. Eu lembro ainda que o Júnior, na reunião passada, colocou aqui 2 exemplos de questões que poderiam ser votadas sem muita preocupação. Uma seria de ter home office nos condomínios, e a outra seria de, quando você tem uma área que está colocada em 2 zoneamentos, ou 2 macrozonas, ou 2 zoneamentos, prevaleceria o mais restrito. E eu achei esses 2 exemplos, ao contrário, eles são exemplos de como pode mudar. Você imagina essa questão do home office nos condomínios e loteamentos, que é uma tendência, como eles vão fazer para conseguir resolver isso nas portarias, né? Se isso começa a se ampliar cada vez mais, todo mundo que tem escritório fora vai fazer escritório na sua casa, médicos, etc., arquitetos, engenheiros, advogados. Então, às vezes as questões parecem que não vão trazer grande impacto, mas podem trazer. E, finalizando, eu acho que tem muita coisa ainda para ser discutida antes desse tipo de votação. Eu posso citar o estudo do Rinaldo Calheiros, que é um primeiro relatório geral parcial. Posso citar o material de apoio aos delegados. Esse aqui eu acho que é um dos mais importantes. O que é isso aqui? Que foi entregue para a gente logo no início e ficou de se discutir sobre isso e nunca foi discutido. É o plano diretor atual, onde eles marcaram em 3 cores, né? O que foi feito, o que foi parcialmente feito e o que não foi feito, que eles iam explicar por que não foi feito. Então, esse tipo de material, quer dizer, esse tipo de dado, além de outros, a gente precisa finalizar para depois a gente começar a botar texto. Eu acho que não é a hora ainda da gente botar esse tipo de texto. Vamos lá, Pina. Primeiro ponto, a questão da votação, certo? Isso é previsto no regimento interno aprovado por todo mundo. Quem tem direito a voto é os delegados. A gente aprovou, revisamos no começo dessa retomada, e é isso que vale. O voto são 97 delegados com peso idêntico. Tá? Isso é o regimento. Tá? Outra coisa.
referente às propostas que eu falei. Na verdade, o home office, na proposta que eu até mostrei para vocês, é somente para endereçamento postal. O cara não vai atender, não vai ter um médico atendendo dentro do condomínio. É só para endereçamento postal, tá? O cara não vai ter um escritório real na casa dele, tá? É só para cadastro de empresa, esse tipo de coisa. Não vai ter funcionando nada lá. Sem atendimento nenhum público. Os trabalhos, o do Rinaldo veio 3 vezes aqui fazer, 4 vezes fazer apresentação. Tá? Esse material de apoio ao delegado, a gente entregou logo no início. Então, era para todos os delegados darem uma olhada, a gente discutiu, explicou o que foi, o que não foi, mas era para todo mundo fazer a lição de casa e também ter interesse e estudar. Tá? Bom, então eu estou caminhando conforme foi determinado, né? E levantar aquelas questões que eu considere importante uma discussão. Então, a subseção 4, que diz o título Características das áreas de preservação permanente, há uma sequência de supressões aí. Eu gostaria de fazer um destaque para que isso seja discutido com maior cautela e de forma mais adequada. Também as supressões dos parágrafos do artigo 148, também eu acho que caberia aí não uma mera supressão, senão uma adaptação segundo a legislação hoje vigente. Então seriam esses 2 tópicos que eu gostaria de marcar para uma discussão. Eu tenho que confessar que eu estou me esforçando, mas tem vida privada fora dos trabalhos de revisão do plano. Eu não consegui ler tudo não, estou na página 80 e alguma coisa. Estou me esforçando. Agora, concordo com o Pina, por exemplo, que eu identifiquei, ele é cheio de sujeito indeterminado. Então, para aprovação de um novo loteamento, uma nova área, um estudo deverá ser realizado. Quem? Mediante aprovação, informação que tem capacidade, quem que vai fazer isso? Ele é cheio. Diga. Não, diga. Não. Ele é cheio. Não, desculpa, então vou me fazer mais claro. Ele é cheio de implicações para o poder público fazer, não é para o empreendedor. E está tudo aberto. Eu sempre bati na tecla que água, o física tinha que ser um capítulo à parte. Não está. Porque eu sabia que ele ia acabar diminuindo. Então, quando for passando, tem o problema de água. Isso aqui que disseram, a gente não vai ter água. Outro exemplo que eu pego, o plano de mobilidade que nós estamos discutindo, vai ter audiência pública, está todo inserido aí. Então ele já está dando o plano de mobilidade como certo, já está todo colocado. Nós estamos discutindo com uma audiência pública para acontecer essa semana aí. Aí vai depender da votação. Na verdade, esse deverá, sempre que deverá, é empreendimento. Então, deverá apresentar estudo disso. Não, o empreendimento quando vai empreender, que nem você tem vários que você viu, o empreendimento, mas é uma lógica, é da aprovação. Então ele vai, se você pegar o texto antigo, também tem esse deverá. Isso a gente não está alterando o tempo verbal. Eu realmente não acompanhei algumas das reuniões anteriores, mas estou notando, por exemplo, o nome do senhor é Jupina. Mas eu concordo, vou dizer totalmente, mas pelo menos nessa parte que nós devemos ter cautela. E esta quinta votação, ela, apesar de eu verificar nos olhos das pessoas assim, ainda, mas eu acho que nós temos que realmente, para dar o próximo passo, para sacramentar essa votação, temos que primeiro digerir muito bem todos esses elementos. O colega ali falou da parte da mobilidade, parece que está inserida aí. É uma questão muito ampla, que está muito aberta. Nós precisamos, já que nós temos a oportunidade, de discutir, de melhor destrinchar esses assuntos e darmos um passo à frente. Eu acho que isso aí pode esconder algumas pegadas, de maneira esquerda, entre aspas, ou até de maneira clara, e eu acho que não dá para sacramentar nada assim de maneira bem precipitada.
Boa noite. Bom, eu tenho notado em umas reuniões para cá, quando nós retornamos, que agora recentemente, me parece que existe uma tentativa, né? Talvez que meio que articulada por um determinado grupo, não sei o que acontece, mas em adiar, em obstruir a deliberação a deliberação dos trabalhos que a gente vem fazendo aqui desde 2016. Concordo que lá atrás foram entregues materiais, foram discutidos, foram várias e várias discussões, senhor Rice, para mais de 150 horas, são 3 anos discutindo. Agora me parece que a estratégia é a rediscussão da discussão. Então é o seguinte, nós delegados, eu pergunto, será que nós estamos preparados para poder deliberar? Será que todos que estiveram aqui desde 2016 discutindo por horas, oficinas, palestras, quem pôde e esteve aqui, que nem foi mencionado aí o nome do professor Rinaldo, nós tivemos a palestra, a apresentação dele de workshop. Vieram 10, 12 pessoas, foram 3, 4 dias seguidos, está lá nas gravações. Nem todo mundo pôde vir, eu entendo, mas a grande maioria veio. Mobilidade, nós fizemos audiências públicas, nem todos os delegados puderam aparecer, se não me falha a memória, somente o Luiz esteve presente. Então é o seguinte, nós estamos aqui dando volta para morder o rabo. Ou a gente, eu quero propor, os senhores de coordenação, que seja ouvido os demais delegados se estamos ou não estamos preparados para essa deliberação. Porque assim, é óbvio, e já foi explicado algumas vezes, que se trata de apresentação do grupo técnico. O grupo técnico nada mais é do que uma atualização da legislação, que até 2007, gente, nós já estamos defasados nessa lei complementar, no plano diretor. E isso que nós estamos fazendo não é um novo plano diretor, é uma revisão. Porque se fosse fazer um novo plano, acho que nem o planeta Terra, dividido hoje em todos os países, demoraria 3 anos. Então assim, o que eu acho que a coordenação deve fazer, Juliano, permita, é pôr para deliberar com os demais delegados, se estamos ou não estamos preparados para tal. Porque assim, foram muitas horas, está ficando chato, está ficando, olha, cansativo, e assim, se a maioria falar que não está, tudo bem, mas eu gostaria de encaminhar pela deliberação. Bom, a gente tem visto movimentos desde a retomada. Eu estou querendo ser o mais tranquilo possível, o mais democrático possível. Todo mundo está falando, mas gente, não dá para falar que não teve discussão. 3 anos discutindo. Se fala muito do professor Rinaldo. O professor fez 3 dias de apresentação aqui, pouquíssimas pessoas vieram. Pouquíssimas. E foi pedido por esse plenário o professor vir fazer a apresentação diária. Pouquíssimos se interessaram. Foi se falar de audiência de plano de mobilidade, o Matheus foi. Pouquíssimos, ou melhor, 96 não compareceram. Compareceu o Matheus, que são 97. Tantas outras palestras que foram dadas, material distribuído no começo. Agora, gente, a verdade é uma só. Se nós não estamos preparados para discutir a revisão do plano diretor, pegamos um projeto de lei que está aqui, entrega na mão do presidente da Câmara, ele bota em votação e referenda o que está. 3 anos perdidos aqui dentro. É triste ouvir as pessoas falar que não teve, que tem que discutir isso, aquilo. Ou todo o processo de início do plano diretor teve votações para eleger delegados. Isso foi referendado por 2 promotores. Todo o processo foi acompanhado e está sendo acompanhado pela promotoria. Eu quero agradecer o Dr. Rodrigo que está nos acompanhando e nos apoiando, não só ao grupo técnico, mas todos aqui.
Agora, gente, não dá mais para a gente falar que não teve discussão, não dá mais para falar que não tem material. Aí fica difícil. Eu vou passar a palavra para quem pediu, depois eu vou colocar em votação essa questão de ordem do coração. Eu não vou levar a voz tão veementemente para colocar aqui, embora vocês desse jeito me convidassem para isso, mas eu vou ser bem claro. Isso aqui que está sendo colocado desse jeito, nesses moldes, é a primeira vez que vocês estão trazendo para discutir isso daqui, primeiro ponto. Segundo, o João Carafulo, Adriano Corazão, eu não falei outra vez uma questão de educação que eu pus na carapuça até o pé. Quando vocês disseram que teve uma convocação para discutir o plano de mobilidade, eu fui olhando todos os meus meios de comunicação para ver se tinha. Não teve. O que aconteceu aqui não teve. Não teve. O que aconteceu aqui foi no vídeo, numa apresentação, no final da apresentação do vídeo que eu não vi. Ele convidou a gente para os 3 dias seguintes. Então eu ponho a carapuça que eu não vi. Por isso é que eu não vi. O que aconteceu aqui? Bom, isso é o que eu estou dizendo. Isso aqui, eu não vou tirar o mérito. Se isso aqui tivesse sido colocado lá atrás, há 3 anos atrás, a gente já teria economizado tempo. Não foi. É a primeira vez que vocês estão colocando. Vocês têm que assumir, é a primeira vez. E não é para você chegar a um troço tão complexo desse, que a gente pode agora. Se eu estou preparado, eu vou dizer para vocês, com toda a calma. Pela minha função de militar, já analisei vários planos. Esse é mais um. E não me sinto confortável de uma coisa tão séria dessa para a cidade, que vai impactar a cidade daqui a 30 anos, de eu colocar meu nome do jeito que vocês estão querendo. A questão não é alterar o tom de voz. A questão é que assim, a gente fica, é muita conversa paralela, é sempre acusações infundadas. Plano de mobilidade foi disponibilizado em todas as redes sociais da prefeitura, site da prefeitura, meios de comunicação foram avisados. E foi avisado em reuniões aqui. Pena. Eu também vou fazer de tudo para não elevar minha voz. Não, é porque é muito chato a gente vir aqui para falar de questões técnicas e trabalhar democraticamente e vocês tratarem a gente assim. Vocês estão falando que existem umas movimentações, felizmente existem. Ainda bem que a população está se movimentando. Antes não tinha isso aqui, agora tem. E a gente é proibido de fazer movimentações e de questionar o que vocês estão fazendo? Não, de jeito nenhum. Mesmo que vocês não gostem, continuarei questionando. E eu quero que vocês mostrem este material aqui que eu levantei. Vermelho não foi executado por razões diversas. Azul foi executado parcialmente, dependendo de complementação. Roxo, outras situações que serão explicadas pelo grupo técnico. Preto, respeitado, executado, atendido. Eu quero que vocês mostrem onde vocês explicaram isso. Está gravado? Eu nunca vi. E isso é uma revisão do plano diretor. Teria que começar por aqui. Isso não foi feito. De fato, foi dito que eu participei da audiência pública de mobilidade urbana e de fato estive lá. Foram levantados diversos pontos, inclusive na reunião que eu participei, mas infelizmente não tive nenhuma devolutiva das questões que foram levantadas. Então, assim, foi dito muita coisa, mas o que de prático saiu daquilo? Né? Da audiência pública, nós não tivemos nenhuma devolutiva, a não ser há 2 reuniões atrás, quando o assunto mobilidade urbana veio de novo para o plano diretor. Foram levantados diversos pontos, né? Mas, não me falha a memória, nenhum deles foram considerados. Então, o ponto aqui, e realmente é chato, concordo com o Adriano no sentimento de frustração muito grande, mas a prefeitura não pode se eximir da responsabilidade em relação a essa frustração. Boa parte das informações que os delegados solicitaram, muitas não foram sequer fornecidas. Eu mesmo fiz várias solicitações e pouquíssimas, se não quase nenhuma, foi atendida. Solicitações de informações, para a gente entender o plano e tudo mais. A minha dúvida que fica, e se você vai propor a questão do Adriano, se vai colocar para votação,
eu queria entender um pouco melhor, até mesmo porque eu não estive na última reunião, porque eu estava tendo uma intimação. A gente vai aprovar vocês pretendem que essas alterações sejam aprovadas em conjunto, ou seja, nós vamos aprovar tudo ou não vamos aprovar nada, ou nós deveríamos ir ponto a ponto, entendendo cada das alterações, os impactos delas. Como que vocês pretendem fazer essa dinâmica? É isso que eu não entendi. Ou aprova tudo ou não aprova nada, é isso? Não, o que foi proposto na semana passada foi somente as alterações textuais propostas pelo grupo técnico. Essas textuais não tem nada a ver com as outras alterações que são as textuais, é por bloco que foi passado. Nós vamos discutir uma parte delas hoje, aprova essa parte, discute outra parte semana que vem, aprova ela. Não tudo que está no bloco, nós vamos discutir os pontos dela, vai aprovando. Quais são os pontos que se pretende discutir? Pelo menos 3 artigos. Os 3 que foram levantados. Isso. Realmente, são uma coisa assim bastante pontuais, que o resumo disso está. O resumo disso que eu quero exprimir está na palavra dos 2 colegas ali, cujos nomes eu não me lembro. Mas eu vou citar mais alguma coisa pontual que diz respeito ao que o professor Reinaldo, eu tive presente nas aulas dele. Porém, o que ele falou, do ponto de vista do que ele é um especialista. Porém, o que vocês, a prefeitura, apresenta de proposta, de discussão daquele conteúdo, nada. Não houve nada. A gente veio assistir várias apresentações teóricas, professorais, né, que a gente, poxa, né, e todo o resto, o tempo, eu sim cumpriu de então somente moldar a plateia para que, chegado neste momento cansada, votasse o que fosse colocado. É essa questão, mas porém aquelas propostas teóricas que foram colocadas por aqueles especialistas, nada foi executado, nada foi levado a cabo no sentido de falar, vamos corrigir, ou vocês trouxeram, não, nós vamos corrigir isso, vai ser nada. Realmente, então, agora a plateia cansada, depois de várias sessões, ela ouve por bem necessidade, porque realmente está muito cansada. Mas nós temos que realmente dar um passo atrás, discutir aquelas coisas teóricas, o conteúdo, por exemplo, desse professor Reinaldo, realmente um exemplar. Mas se você tomar por base o que ele falou em termos das atas, né, que muitas vezes, inclusive, conflitava com visões leigas, por exemplo, acho que o professor Gasparinho, né? Então tinha coisas ali que eram coisas documentais, do ponto de vista científico, mas que encontraram um disparate prático, leigo, muito elementar que a prefeitura, a gente vê praticando no dia a dia. E é isso, realmente é por isso. O plano do professor Reinaldo vai estar contido na íntegra dentro do plano diretor, do plano dele. Nelson. Boa noite a todos. Nós estamos já há bastante tempo falando tudo e chegamos no momento. A semana passada não conseguimos levar a cabo a supressão ou não de uma simples expressão e tivemos uma sessão inteira perdida se devíamos ou não votar áreas de preempção, o que é o tremendo de um erro. Por quê? Porque as áreas de preempção, porque preempção significa preferência, são aquelas que o município escolhe para futuras obras. Isso foi definido por tudo isso daqui. E há aqueles mais politizados, mais preparados também, até do ponto de vista técnico, que se manifestam bastante. E isso dá a impressão de que tudo está indo errado. E nós aqui, nós outros, que estamos quietos, não significa que não estamos aptos a votar. Tem aqui um ex-prefeito, há outros arquitetos, há engenheiros. Nós ficamos simplesmente tolhidos para não ver com discussões inúteis ir um processo prolongado. Por isso nós ficamos sentados, escutando, sendo espectadores de uma
veja bem, tem alguns temas que estão sendo repetitivos, etc. E o que isto contribui para o nosso avanço? Nada. O que poderia ser feito? Será que é possível discutir verbalmente temas como vírgulas, períodos, frases, etc.? Acho que não é possível fazer isso verbalmente. Talvez nós tenhamos de ter um texto base, e aqueles que não concordarem com o texto base ou tiverem objeções, façam seus destaques e apresentem, e depois vai haver um apanhado geral sobre o que é proposto pelo grupo técnico, que na verdade nós estamos passando do grupo técnico por mentecaptos, que gente que não sabe fazer nada. Isso não é verdade. Eles estão aqui há muito tempo na administração pública e sabem muito bem, pelo menos, desenhar o texto básico para alguma discussão a respeito. E creio que nós não iremos, a parte alguma, se começar a frase, essa frase eu não concordo, essa frase tem isso. Acho que tem que ser tudo isso deduzido por escrito. Se não for, nós não avançamos. E mais uma vez vamos ficar aqui escutando detalhes, algumas posições ideológicas, enquanto todos que estamos preparados, que já tivemos as 150 horas de discussões, ficamos aqui a tudo assistindo, passivos. Por quê? Porque não queremos tumultuar mais. Mas se todos forem falar, isso aqui vira um tumulto. Boa noite, meu nome é Elivaldo Maciel, represento a Monte Alegre. Eu concordo plenamente com o que disse o senhor Nelson e eu vejo a seguinte posição. A discussão toda, eu estou aqui em todas as sessões, desde o início, desde quando fui eleito lá democraticamente, e vejo a seguinte posição. Sempre são as mesmas pessoas com os mesmos temas, sem mudar. Muda a discussão na sessão, mas as pessoas vêm com o mesmo tema. Aquilo não discutiu lá atrás, aquilo falou aquilo, e vem repetindo, não colocaram isso daí desde o início. Óbvio que não colocaram essa questão desde o início. Isso daí é uma compilação de tudo que foi feito até agora. Não tinha como colocar desde o início esses textos, ou essas propostas de substituição ou alteração textual lá no início. Isso só pode ser colocado agora, nesse momento, porque chegou-se a essa conclusão em decorrência de todas essas discussões. Agora, essa repetição, sempre o mesmo tema, as pessoas querendo discutir uma coisa que já foi superada, nós não vamos sair do lugar e, como disse o jovem ali, cansativo, todos já estão cansados e vamos ficar aí por causa de 2, 3 ou meia dúzia de pessoas que sempre levantam o mesmo tema, sem que isso ande para frente. Eu acho que a proposta do Adriano Corazali é válida, nós devemos votar, encaminhar a proposta, a coordenação encaminhar a proposta, de votar se nós temos condições ou não de votar agora. Se for dito pela maioria que não tem condições, aí sim delibera-se o que vai fazer. Agora, a questão do texto foi encaminhado para todos e a discussão é, aqueles que tiverem alguns pontos, a questão pontual, esclarecendo para o jovem ali, a questão pontual, nós não vamos discutir texto por texto, senão nós vamos ficar aqui ad eterno e não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos discutir aqueles pontos que cada um dos senhores que analisou lá entendeu que tinha alguma coisa que poderia ser alterada ou não alterada. E aí apresenta e fala, olha, no artigo tal, como o moço ali fez, olha, seguindo o que foi proposto, eu tenho lá no artigo tal a seguinte situação. Aí sim nós discutimos aquela situação. Agora, discutir cada ponto aí, um por um, isso não é, nós não somos legislador, nós não somos técnicos, nós somos as pessoas que têm uma visão geral. Nós vamos trazer aqui outra. Isso que nós vamos aprovar aqui não é o texto definitivo, porque isso vai ser submetido à Câmara. Isso é uma proposta técnica, depois tem a proposta feita pelo grupo de delegados, e tudo isso vai ser compilado e vai ser passado para a Câmara. A Câmara pode alterar alguma coisa, segundo, obviamente, a discussão que for tida lá. Então não adianta nós ficarmos aqui debatendo nesse debate, aí uma discussão ideológica, um é contra, outro é a favor, e nós não vamos chegar a lugar nenhum.
algumas coisas que estão acontecendo aqui que realmente deixam a gente chateado, né? No mínimo. A gente toda terça-feira, antes da segunda, a gente deixa lá a nossa casa, depois de trabalhar o dia todo, vem aqui, às vezes é acusado até de receber para vir aqui, coisa que, logicamente, a gente não recebe para vir aqui. Parece que quem representa a prefeitura é bandido, né? E quem não representa a prefeitura é mocinho, né? Aquela coisa, sabe, de mocinho bandido? Parece que é isso, né? Olha, eu nasci em Vinhedo há 57 anos atrás e não sou bandido. E eu acho que a gente merece respeito. Eu vou tomar como exemplo um grande amigo meu que é o Só Alegria. Ele estava aqui há 3 semanas atrás enlutado. Certo, Alegria? Veio falar pra gente que precisava ir embora para casa chorando, mas ele estava aqui. O voto dele vale tanto quanto o meu e vale tanto quanto de qualquer técnico aqui que estudou ou que não estudou. O plano diretor não é um plano simplesmente técnico, é um plano político também, né? Então a gente tem que fazer política também, mas tem que ter um limite. Não é possível, né? Que desde a primeira reunião dessa retomada eu não faltei nenhuma, e várias pessoas aqui não faltavam nenhuma. Não é possível que uma pessoa que eu nunca vi aqui, nunca vi, né? Até conheço de vista, mas nunca vi. Então faltou no mínimo, faz 8 reuniões, no mínimo 12 vezes que não vem aqui. E agora vem falar que eu só escuto falar do Rinaldo, eu só vejo coisa do Rinaldo, eu só vejo gente discutindo coisa. Como que nunca foi discutido? Ou eu estou ficando louco? Eu estou ficando louco, então não é possível. Não é possível isso, né? Outra coisa, não é só quem fala que tem capacidade de votar. Ou se alguém aqui, ou se alguém que se acha assim superior, acha que os outros não têm, entra no Ministério Público e fala que não tem capacidade. Aquele senhor ali, ele não tem capacidade de votar porque ele tem mais de 60 anos, ou porque ele não estudou engenharia, ou porque... Como, né? Por que a gente não tem? Quer dizer, só quem fala que pode votar, só quem fala que tem capacidade para votar, a gente que está quieto aqui, a gente não tem capacidade para votar? É claro que tem. É claro que tem. Eu me responsabilizo pelo meu voto. Eu não estou aqui para ficar escutando coisas como se parece que tem alguma coisa, parece que é de propósito. Pô, como assim? Quer dizer, a gente está vindo aqui para quê? Para homologar um negócio que a prefeitura está fazendo, não é? Ela está tentando fazer alguma coisa. Ninguém sabe o que, nem a gente, viu? A gente também não sabe. Se alguém descobrir, fala com todas as letras que a gente entende melhor, tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Vitória, sou representante do CEPEU e vice-presidente do CONDEMA. Já falei aqui muitas vezes que democracia e demasia faz bem. Na realidade, a gente não aprende a trabalhar democraticamente quando a gente olha o nosso interesse e não olha o interesse da cidade. Ninguém aqui é especialista, eu, por exemplo, não sou especialista, minha área específica é economia. Eu aguentei muitos dados aqui sem discutir. Discutir estatisticamente alguns dados que foram apresentados. Não são a realidade, são estimativas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando faz estimativa. Concordo com ele que a gente tem que ter um limite mínimo necessário de garantia de água no município. Que se apresente esse indicador e que se coloque, inclusive, quem vai poder medir isso de uma maneira clara. Agora, é lamentável a gente toda vez tem que vir aqui. Eu participei do CONDEMA, do CEPEU, fizemos reuniões aí, e não foi só essa, porque outras tantas, para a gente poder chegar no dia de hoje. E é lamentável que no dia de hoje a gente veja coisa do tipo jogo de futebol. Quem é corintiano, quem é palmeirense, flamenguista ou fluminense. A gente não está aqui para torcer, a gente está aqui para ouvir e realmente respeitar a posição. Realmente a gente perde até a calma. A minha pressão já está em 19, 20, 10 vezes adiante, e não dá mais. E realmente, quando a gente vê a promotoria num esforço muito grande lá no CEPEU e o CONDEMA para tentar chegar a um determinado ponto, e quando a gente anda um passo ali para frente das batalhas. Eu acho que discutir corretamente, estabelecer objetivos, agora ficar discutindo semântica, semiótica, já passou da época.
Eu queria ver quem aqui é formado em semiótica. Aliás, a nossa língua é a pior língua que tem para a gente poder chegar em alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado muito grande. Ninguém aqui vai defender a Almeida. Tá certo, tem gente que eu não gosto pessoalmente, mas eu respeito, tem todo direito de falar. E se tiver algum problema, às vezes eu vou comigo lá fora, não tem problema nenhum. Não aqui dentro. Frediani. Prometo ser rápido. Eu acho o seguinte, como falaram, 3 anos de reunião, não é agora toque de caixa que nós vamos aprovar ou deliberar em uma semana. Eu acho o seguinte, o assunto é complexo, falo por mim, eu não tenho condições de discutir com a equipe técnica, eu acho que a equipe técnica da prefeitura é competente. Se há alguma dúvida nesse texto, então se apresenta um texto básico. Em cima desse texto básico, os delegados analisem lá, sei lá, um capítulo, 2 capítulos, para a próxima reunião e que se apresente a proposta por escrito de alteração e devolva-se para a equipe técnica analisar e dar um parecer aqui na frente. Porque se for discutir linha por linha, eu falo, são mais 3, 4, 5 anos que nós vamos levar. Então o assunto é complexo, eu acho que tem algumas áreas aí que não é da minha competência, não tenho nem competência de discutir com a equipe técnica, ficaria talvez a carga de outros colegas mais capacitados. Mas se for levarmos na questão de discutir, como foi colocado aí, vírgula, palavra, podem considerar mais 3, 4 anos. Por isso que eu perguntei, há um prazo para esse trabalho ser concluído? É para a semana que vem, é para o final de outubro, final de novembro? Quer dizer, não vamos estender mais. Eu acho que já era para estar com um texto básico pronto. Se é esse texto, vamos trabalhar em cima disso. As dúvidas que sejam apresentadas na semana que vem para o grupo técnico, o grupo técnico vai avaliar. É pertinente alguma alteração ou não. E vamos caminhar na frente, senão mais 3, 4 anos. Eu acho que o Aloysio, ele praticamente discutiu algumas coisas que eu estava querendo dizer. Sobre outra pessoa velha, ele volta a dizer, ele comigo bate ele, mas o conteúdo não foi discutido, o conteúdo, né? Ele considera, o senhor estava como comissário, talvez o senhor tenha visto, viu? Tá? Eu não vim aqui para contar quantos dias um veio, 12 ou 8 vezes. Infelizmente eu não faço parte lá do pessoal que contabiliza dessa estatística. E outra proposta alternativa a esta do Aloysio seria, por exemplo, eleger aquelas pautas, aqueles elementos que estão gerando dúvida e trazer estas para uma próxima discussão. Essas seriam colocadas para os delegados analisarem e trair para uma próxima reunião para ser discutida esses elementos, essas itens que estão gerando dúvida. É lógico que ninguém aqui está querendo corrigir, isso é o conteúdo, não é a vírgula, a palavra, o texto, é o seu conteúdo daquela frase, daquele texto pode gerar de dúvida. Bom, essas votações, vamos recapitular a reunião de semana passada. Essas votações são alterações textuais que ia ser votado capítulo a capítulo do grupo técnico. Não tem nada a ver com propostas apresentadas pelos senhores e pela sociedade, que são aquelas propostas que vão ser discutidas pontualmente, uma a uma, que vai gerar a proposta original dos delegados, a visão do grupo técnico, qual o impacto ou não em cada alteração, ou se ela vai ficar e como está. Essas vão ser discutidas ponto a ponto. O que nós aprovamos aqui semana passada foi que nós íamos enviar o material para os senhores na quinta-feira, como foi enviado, a gente ia discutir as alterações textuais propostas pelo grupo técnico
Quando fala bloco, é título a título, é cada título da revisão. Seu Raul. Boa noite, sou representante delegado do Observatório. Realmente ninguém, eu acho que tem uns que falam mais e outros que falam menos. Ninguém está contra ninguém. Às vezes a gente pode pecar por excesso porque quer entender o que está acontecendo. E é nosso direito, assim como quem está calado, de repente se levantar e questionar. Pode ser que, viu, Juliano e Júnior, que deliberamos uma forma, um processo, uma dinâmica, e chegou na hora, eu não sei se todos leram. Todos leram? Então, eu acho assim, eu acho que pode ser que a intenção inicial de pegar 40 de modificações, para muitos, como disse o Quid, temos outros trabalhos, família, etc., e foi um pouco acima da capacidade da maioria, e até que entender. Talvez o ritmo, e talvez impor um ritmo muito grande em cima de todo mundo, porque há uma expectativa, né? E essa expectativa, Marcos Ferraz, na segunda-feira, na audiência dos vereadores, disse que em 60 dias eles iam receber o plano diretor. Eu acho 60 dias muito rápido, né? E eu acho que também tem que respeitar a dinâmica de todos nós. Então, talvez 40 modificações feitas tão rapidamente, um pouco a mais do que a grande maioria consegue seguir. Eu acho que, independentemente se é comissionado, se é delegado de regiões, se é de uma outra comissão, eu acho que talvez a gente exagerou um pouco, viu, Júnior? Talvez 40, imprimir cento e tantas páginas e descobrindo qual que era. Sinceramente, pessoalmente, eu não consigo ver todas. Não sei se todo mundo conseguiu, mas é uma proposta e talvez a gente ter uma dinâmica diferente. Falar, ó, nós temos essas 10 para essa semana. Pá, semana que vem a gente discute. Aí não tem desculpa de que não ouve, que não leu, que não entendeu. E realmente o objetivo dos que falam, né, não é obstruir. Pelo menos que eu saiba, não há todo um esquema de obstruir esse processo. Vamos aproveitar o Júlio que saiu. Boa noite. Meu nome é Valdemar, eu sou representante do Pinheiro. Eu acho que do jeito que nós estamos andando, nós não estamos andando para frente, estamos com o caranguejo andando para trás. Eu acho o seguinte, todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, de discutir, e eu acho que cada parágrafo, cada lei aí, modificada, deve ser colocada em discussão. 2, 3 falam, e já em votação, e o plenário vota, e vão para frente, como é feito na Câmara Municipal, por exemplo, um projeto, alguma coisa assim. Porque do jeito que está, não vai levar 6 meses, vão levar 60 anos para terminar isso aqui, e não vai terminar. É só isso, muito obrigado. Mais alguém? Bom, vamos votar a deliberação do Corazade. Aqueles que sentem que tem condição de votar o plano diretor, levanta o cartão verde. Aqueles que não têm condição, levanta o vermelho.
Resultado, Júnior. (53 verdes, 4 vermelhos, o restante abstenção. Acabou? Esses capítulos de alterações textuais do grupo técnico voltam na semana que vem para votação, desculpe. Então na semana que vem nós votamos esses capítulos do grupo técnico. Aí deu mais uma semana para discussão. Luiz. Queria só sugerir que você talvez restringe um pouco. Vamos do artigo tal até o artigo tal na semana que vem, porque acho que vai dar um pouco mais de foco e vai reduzir esse estresse. Uma sugestão. Pelo menos até o 5º artigo na semana que vem, que são coisas de acerto de legislação, a nível que mudou a nível federal, a nível estadual, adequando. Pelo menos até o artigo, o 5º título. Tá? Que é o que vocês já receberam, e nós vamos estar mandando um novo material para os senhores também para essa semana. Vamos abrir o tempo da população. Sim, Nelson. Eu penso que nós também devemos deliberar sobre a forma de como se dará as dissidências e também as sugestões alternativas. Porque, veja, senão nós vamos ter uma reunião como a passada e como esta, sem as definições. Eu acho assim, se todo mundo for falar, nós vamos ter obstruções, vamos ter tumulto e vamos ter colaborações, sugestões. Todas elas, em cima de um artigo só, vai uma sessão. Então, eu conclamo que nós deliberemos uma fórmula de fazer o cômputo das sugestões, das alterações e das dissidências em relação ao texto, às propostas, então, modificativas, supressivas e modificativas, supressivas e de acréscimo, inclusivas. Pronto. Então, eu acho que nós devemos ter uma dinâmica para esse tipo de alteração, que ela vai se incorporar ao texto. Olha, X votos, X pessoas puseram nessa parte. Então, coordenador, gostaria que pusesse em votação um sistema, até ouvido, se for o caso, o promotor de justiça, se ele concorda com as propostas feitas, mas nós devemos ter uma dinâmica para as propostas inclusivas, supressivas e modificativas do texto, para ser por escrito, porque se for cada um falar, acho que nós não temos deliberação. Nós estivemos conversando com o Dr. Rodrigo antes da reunião. A proposta é a gente ter um tempo de 15 minutos para os delegados fazerem os encaminhamentos contrários, favoráveis a qualquer modificação, 10 minutos para a sociedade civil, que vai se inscrever antes, para debater essas questões também, sendo favoráveis ou contrário a qualquer alteração, e vai para a deliberação do plenário. É claro que qualquer ponto de
discordância seja apresentada para se adicionar ou subtrair, a gente vai votar esse ponto na hora. Mas lembrando que a ideia é que os delegados 15 minutos para encaminhar e a população 10 minutos. Alguém tem alguma consideração contrária a isso? Eu só tenho uma... Zé Carlos, só um minuto, Matheus. 15 minutos, 93 delegados. Se não tiver um controle do tempo, você pode uma pessoa só duas palavras. Aí, veja bem, nós teremos aqui, devemos ter várias propostas, uma mesma consideração. Então, eu acho que esse o problema dos delegados está sendo assim, que nem hoje. Se fosse dados 3 minutos, um réplica para cada um, eu acho que a gente teria diminuído bastante esse problema de hoje, que é o que a gente já tinha discutido. Então, delimitar o tempo de cada delegado para que seja objetivo na proposta. Se você delimitar, a pessoa vai falar objetivamente, senão vai ficar devagando tomar o tempo de hoje. Seria os 15 minutos com os tempos de 3 minutos, que é o tempo que cada um está falando. Mas aí é para o encaminhamento das propostas, favorável, contrário, ou adição e subtração. É só uma observação. Não vale falar que não leu, tá bom? Por favor. Se não leu, se abstenha. Mas chegar semana que vem e falar que não pode votar porque não leu, aí é sacanagem, né? Então eu acho que tem que ter, tudo tem um limite, né? Então se você não leu, se abstenha. Na outra semana você lê, não é? A gente não vai dar zero, depois dá um trabalho, uma nota. No meu caso, não foi possível ler tudo mesmo. A gente tem que se dedicar a tantas coisas com relação ao plano diretor, não é possível ler tudo. Eu participei, inclusive, de uma nova rodada de cálculos para entender o processo de cálculo da prefeitura. Bom, eu acho que a gente não pode restringir o tempo a 15 minutos. Se a gente tiver 7 delegados que querem falar 3 minutos, já dá 21. Então eu não acho que é possível, senão nós vamos ter que fazer essa inscrição como? Todos os delegados que querem falar sobre questões tão importantes como vão ser colocadas aqui, tem que ter o direito de falar. Eu gostaria mais uma vez de solicitar que não fosse excluída a denominação de onde começam e terminam os setores, porque eu trabalho no meio imobiliário há 25 anos, eu sei o que é atender um cliente, seja para alugar um galpão, um salão ou montar qualquer coisa que seja, a gente como corretor não sabe onde começa onde termina os setores. Então, excluir isso daí só vai trazer problema para a cidade. E ao contrário de excluir, eu sou a favor de que se coloque então o descritivo, já que está pronto, não custa pôr. Seriam 5 ou 6 páginas a mais, mas todo mundo vai saber onde começa e onde termina. E se uma rua deixar de existir, pronto, deixou de existir. Só que se ela deixar de existir, alguma coisa será feita ali. Então, para que nós vamos complicar o que já é complicado? Ninguém sabe direito onde começa e onde termina os setores. Eu peço certidão de uso de solo, que eu tenho certeza que está num determinado local, e é negado. Então, por que nós vamos complicar algo que já é complicado? Alcione, e depois nós vamos passar para a população. Bem, rápido. Eu recebi nessa semana arquivos dos mapas geolocalizados. Se esses arquivos de mapas que estão geolocalizados estiverem disponíveis a todos, eles tiverem um nível de confiabilidade, qualquer pessoa pode acessar esses mapas geolocalizados e avaliar com bastante clareza. Então eu tenho um bom computador, não consegui abrir nem um arquivo. É técnico. Ok.
população, é o seguinte: quem tiver qualquer dúvida, qualquer alteração textual, espaço envie e-mail, procure a gente na secretaria, nós estamos recebendo algumas pessoas lá e temos tempo para discutir. Guarijã, rapidinho, porque para abrir para a população. Guarijã, Cachoeira. Vamos a uma proposta. Em vez de abrir os 15 minutos, é possível o grupo técnico receber as propostas por e-mail, fazer uma condensação? Exatamente o que eu acabei de falar. Podem nos passar por e-mail, podem pessoalmente lá, nós vamos discutir ponto a ponto também. Júnior. Então, pega a lista lá com a gente. Roberto Pittini Neto. Neto, não. Armando Carlos 15. Também não. Ramon Carolo. Boa noite a todos. Meu nome é Ramon. Eu gostaria de falar que eu fiquei muito feliz quando eu estava acompanhando todas essas discussões recentemente, porque eu ouvi daqui que a questão de sustentabilidade é uma prioridade para a Prefeitura de Vinhedo. Eu fico mais feliz ainda porque eu trabalho dentro do metrô de São Paulo, eu estou representando uma população também. E eu trabalho na área de meio ambiente e de planejamento. Então isso é uma coisa que é muito cara para mim. Faz 10 anos que eu trabalho agora no metrô e tudo isso que eu pretendo estou vendo, para mim, é de grande importância para a cidade de vocês, e de caso utilizado. Pode passar um pouquinho. Antes de fazer eu só quero fazer uma brincadeira rápida, vocês podem passar um pouquinho. Eu estava pensando aqui, se eu tivesse R$500 para doar, e logo em seguida, pode mais, aparecesse alguém ligando para mim, dizendo: olha, eu sou de uma instituição X, nós estamos procurando doações. Quem de vocês pensaria em doar na hora? Acho que nem todos, pode passar mais. E se fosse uma instituição conhecida que cuida de crianças com câncer? É um pouco mais fácil, Mais uma vez. E se eu descobrisse que o presidente dessa empresa, só estudando um pouquinho, ele tivesse sido preso porque ele estava desviando dinheiro desse fundo? Quanto mais informação a gente tem sobre os itens que a gente está trabalhando, melhor para a gente. Todas as questões, elas precisam ser colocadas, falados os pontos positivos e os negativos, para daí a gente então fazer a melhor opção. E daí, caso contrário, a gente simplesmente está ensinando um cheque em branco. Perfeito? Só para... eu acredito que nenhum de vocês queira fazer isso, mas eu sei que estamos com algumas dificuldades de entender algumas questões. Por favor. Como proceder? Eu, novamente, falando sobre a minha experiência no metrô de São Paulo, como é que a gente faz isso lá? A gente usa uma questão chamada análise multicriterial. A gente vê todas as informações, áreas desapropriadas, por exemplo, de uma obra, quantidade de gasto, e a gente define então critérios, subcritérios, indicadores, e daí chama todo um grupo de pessoas interessadas, o governo, o Ministério Público, põe eles para sentar e a gente vai fazendo o que a gente chama de análise multicriterial, que eu conversei com o promotor a respeito. A gente vai analisando não as propostas, mas os indicadores. O que é mais importante, o gasto ou o benefício para a população? A quantidade de árvores cortadas ou o número de famílias que vão ter casa? E assim por diante. Todos vão poder votar. Pode ir. Quando a gente faz esse tipo de questão, a gente, na verdade, está deixando que todos vocês aqui, os delegados, tenham uma participação e coloquem um pouquinho da sua opinião no que está acontecendo. Não é mais uma questão de eu levantar a mão e ganhar a maioria, e sim, realmente, todos estão colocando um pouquinho do seu peso. É uma forma muito mais inteligente, justa e cientificamente mais estável, e com certeza uma garantia melhor de que os anseios da sociedade sejam colocados. Gostaria de colocar isso para que você seja pensado aí nas anotações importantes aqui por diante. Muito obrigado.
procede o levantamento desses multicritérios, etc. Mais alguém? Já perguntaram os dois, aí você responde. Muito bom. Eu, na verdade, hoje o promotor tinha comentado na outra semana, apresentado o sistema HP. O sistema HP tem uma situação de que ela é meio uma caixinha preta, e isso faz com que a confiabilidade do processo seja difícil, né? Claro, tem muita matemática, etc. O sistema multicritério normal, vamos dizer, é um pouquinho mais fácil para as pessoas que estão participando do processo consigam entender, apreender e aceitar o resultado, né? Seja objetivos estratégicos, táticos, operacionais, ou como você mencionou, ele é um pouquinho mais claro e fácil de entender. Na minha visão, a única coisa que é extremamente importante, que eu já fiz isso bastante, então dou parabéns a você trazer, e foi chamado a discussão na semana passada, é que ele deveria ser um voto, deve ser um voto, de certa forma, secreto. Por quê? Porque ninguém vai coibir a ninguém, não importa de onde você seja, qual a sua origem. Então isso é muito importante. Obrigado. Obrigado. Eu vou falar da experiência metroviária sobre o assunto. A prefeitura, o órgão, no caso a gente, né? A gente pega todos os indicadores que a gente considerou pertinente. No caso do metrô, a gente vai falar em distância de linha, número de apropriações, custo, se vai ser elevado, se vai ser subterrâneo, etc, né? Número de árvores cortadas, e daí eles vão sendo criados aí, por exemplo, vão ser as categorias ambientais, depois as categorias urbanas, porque às vezes tem áreas que vão se valorizar, vão ser perdidas, e vão nessas categorias, depois dentro delas subcategorias. Todas elas são feitas separadas em questões qualitativas e quantitativas. Né? Vamos pegar aí o exemplo do pessoal citou tanto o estudo do professor Rinaldo, né? Muito que foi citado, né? Ele falava assim, as soluções aqui que eu mais recomendo é de recuperação industrial, fazer isso aqui. Eu estudei aqui, por exemplo, fazer represa, ela custa 2 vezes mais caro, né? Daí se chegasse e perguntasse para você o que é mais importante, ter água, o volume de água que é gerado ou o preço que vai ser pago? Claro, é o volume. Então talvez a represa seja melhor, não sei. Eu não entendo muito disso aí. Só estou explicando como funciona. Mas daí, de qualquer forma, é passado um questionário para cada uma das pessoas. Eu acredito que 10 categorias são mais suficientes, você vai comparando uma a uma. Né? Por exemplo, preço com volume de água, proximidade das pessoas. Estou dando exemplos, tá? Proximidade com as pessoas, de benefício, número de pessoas afetadas, número de apropriações e assim por diante. Daí todo mundo vai falando o que acha, né? As medidas de custo e não sei o que, o que vocês na verdade vão definir é o peso desse indicador. A prefeitura já vai ter todos os dados, ela vai jogar depois o peso em cima, calcula-se então a média do que vocês acharam mais importante com a nota, o valor numérico que eles escolheram para cada um dos itens. Faz de 0 a 10 em cada um dos itens e aí você consegue chegar nas soluções. Não necessariamente as melhores, mas sim aquelas que realmente tiveram uma participação popular também. Desculpa, professor. Eu não vi. Você tinha chamado antes? Não. Uma pergunta. Esse método, como qualquer outro método, exige uma única variável, que é a confiabilidade do resultado. Toda vez que apresenta um dado, não há confiabilidade, não há uma discussão sobre esse dado, como é que vai ser resolvido o problema? Olha, como foi falado justamente aqui no passado recente, temos técnicos aqui com 30, 40 anos. Se eles estão fazendo uma estimativa, né, que a gente não pode confiar, eu acho um pouco complicado, né? Daí, toda aquela história que foi colocada aqui, né? Se a gente não tem ninguém para confiar, uma pessoa estudioso, a gente está achando, a gente vai partir do princípio que está todo mundo errado, a gente simplesmente não anda. Agora, existe um nível de confiabilidade muito maior num estudo feito. Não, eu estudei, eu fiz isso, descobri que vai custar tanto. Ele vai ter um chute muito maior do que o meu, né? Então, se
Lógico que vai ter seus desvios, mas a probabilidade de quem está trabalhando todo dia com aquilo, né, de acertar no par. Lembrando que a gente não faz o estudo de uma coisa só, tem que ter umas 2 ou 3 propostas pelo menos, para depois a gente comparar para ver o que foi melhor dentro das colocadas. Raul Machado. Apresentação, Raul. Nem tão radical pela preservação, naquela questão assim, não pode fazer nada, e também na questão do interesse econômico, né? Esse aqui é a gleba que está lá depois do Parque da Uva, pode passar. Se a gente verificar, a gente tem nesse lugar matas nativas, nascentes, topografia acidentada, passa. Vegetação de topo, que é principalmente eucalipto, mas embaixo é mata nativa. O tipo do solo ele tem baixa permeabilidade, né? E nesse local também tem presença de animais silvestres. Pode passar. Se a gente ocupar essa área, a gente tem alguns riscos de degradação da mata das nascentes, assoreamento dos lagos e risco de enchente nas áreas baixas. Pode passar. Com a possibilidade de loteamento, essa fragilidade aumenta por conta da falta de fiscalização. E também porque, por ser um morro, a poluição visual, a gente tem grandes problemas aí numa ocupação, às vezes, de casas pequenas e tal. Pode passar. A gente tem alguns modelos de ocupação aqui que eu já mostrei, que é prédios muito próximos, baixa permeabilidade do solo, qualidade estética que a gente realmente pode desconfiar aí, né? Pode passar um pouquinho. A gente tem alguns exemplos, o pessoal conhece lá o Panambi, em São Paulo, tem uma grande área verde e tem os prédios. Eu já mostrei em outra apresentação, né, que os edifícios seriam uma solução para aumentar a permeabilidade do solo. Aqui a gente está vendo um prédio de 22 andares, né? Eu sugeri para Vinhedo de 7 a 12 andares. Aí eu fiz uma proposta naquela gleba depois do Parque da Uva, né? Que ali tem uma alça que liga do balão na frente do Marambaia, que liga até o Pinheirinho, né? Você poderia não fazer essa ligação lá por baixo, onde você vai ter uma topografia muito mais acidentada, né? E utilizar ali um trecho que tem uma topografia mais conveniente. Depois, uma área de condomínio, né, em prédios, uma sugestão apenas para a gente. E anexo ao Parque da Uva uma escola. O que seria essa escola? Essa escola poderia utilizar piscina, quadra, estacionamento, que já tem no Parque da Uva, né? E a gente fazer uma escola de excelente padrão. As pessoas que moram nesses condomínios, inclusive ali no Pinheirinho, que vai ser anexado, poderiam utilizar essa escola. Mais para baixo, onde tem as áreas com a topografia mais acidentada, pode ser utilizada para fazer um parque. Pode passar aí, só uma. Aqui são algumas referências, né? Você pode criar até um auditório, utilizar a piscina, a quadra, né? E você criar uma conexão dessa ocupação urbana. Acabou? Só passando para mostrar o restante aí. Ali o tipo de parque que a gente poderia criar. Então tá jóia, acabou. Alguém algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa área é particular? Particular.
minha pergunta que tem nos slides seguintes. Você tem mais 3 minutos. Não, eu dei uma atropelada, então não tem muita coisa para mostrar mais, mas pode passar. Aqui são mais uma referência de área que ocuparia, por exemplo, um condomínio, por exemplo, 80 mil metros quadrados. Aquele trecho lá onde que eu coloquei a parte para fazer uma escola, 25 mil. E o parque está dando 800 mil metros quadrados. Então essa área é gigante mesmo. Então você vê que tem a área de topo desse. Pode voltar um pouquinho? Só para a gente entender no primeiro slide. Primeiro. Esse daí. Se a gente olhar o topo dessa gleba, é a única área que a gente tem uma topografia menos acidentada. O restante é tudo muito acidentado. Inclusive, ali, deixa eu passar um pouquinho para baixo. Ali eu coloquei uma sugestão também de aumento da área de um lago ali embaixo. Que hoje tem um lago só na frente do espaço São Joaquim, poderia ser aumentado esse lago para poder fazer um controle de vazão. Seria mais isso. Violino. PTU. Tá. Essa área era uma massa falida, CVCOL, antiga CVCOL. Doutor Rodrigo, queria fazer uma colocação agora ou eu sigo com a proposta dos... Tá, o doutor Rodrigo vai fazer uma colocação. Boa noite novamente a todos. A gente fez uma reunião agora no final da tarde na Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria só colocar um pouco minha postura em relação a isso. Eu coloquei para eles primeiro que, no meu entendimento, pela complexidade das questões que a gente tem que tratar, a pauta de votações semanais me parece muito curta. Né? Como foi colocado aqui por diversos, todo mundo tem seus afazeres pessoais, isso é um plus, né, que todo mundo está dedicando seu tempo à sociedade, seja funcionários, seja pessoas da sociedade civil. Então a ideia era que a gente, talvez em questões menos complexas, como alteração de texto que poderia ser trabalhada em bloco e tal, possa fazer uma votação no dia, se for separado, né? Vamos votar os capítulos tais e tais. Alguma objeção? Sim, não, tá? Vota dessa forma. As questões que envolvem as alterações, efetivamente, eu voltei a pontuar para eles que elas precisariam ser destinadas para os senhores e para a população do site com uma antecedência maior. Né? Então a ideia que eu sugeri seria talvez nas questões mais polêmicas de votação de ampliação efetivamente de perímetro, alterações, nós tivéssemos uns 15 dias entre uma votação e outra para que todo mundo efetivamente pudesse estudar, conversar, depurar a informação e que essa informação subisse ao site com antecedência para que a população civil tomasse conhecimento, além dos senhores receberem por e-mail como delegados. Né? Então, ou seja, a gente ampliaria um pouco mais o prazo pensado inicialmente pela administração pública, porque o momento mais importante é esse, que é o momento da decisão efetivamente. Né? Então nós teríamos um prazo maior para os senhores analisarem, depurarem as informações. Vários dos questionamentos hoje foram nesse sentido, da falta de tempo, até aqueles que efetivamente conseguiram ler um pouco, não conseguiram chegar ao final por algum motivo. Então a gente daria um prazo maior entre as votações para ganhar um pouco mais de qualidade de análise, vamos dizer assim. Eu sei que estamos há 3 anos e tudo mais, só que esse é o momento em que as informações foram condensadas. É o momento, para mim, pelo menos me parece, que é o momento que eu consigo enxergar o todo. Né? E aí por isso que seria importante. Então, a proposta seria a gente talvez espaçar um pouco mais, né? Talvez fique até menos cansativo para todos. A gente subiria as informações com uma boa antecedência e insistir para eles naquilo que eu já falei em outras oportunidades. Eles fazerem a apresentação de forma que eles mostrem a situação atual, a proposta disso para cada área, a situação atual, a proposta dos delegados e a avaliação técnica do grupo da prefeitura. Nessa avaliação técnica, eles podem dizer, olha, para essa área a gente entende que a proposta atual está ótima,
Para essa área nós entendemos que a proposta dos delegados está suficiente, ou para essa área nós entendemos que tem que ser a proposta dos delegados com tais considerações. Ou seja, nós teríamos para cada situação ao menos 3 possibilidades, né, além daquelas que podem vir da proposta dos senhores, considerando aqui o plenário, né? Então essa seria a ideia. A outra questão é que nas votações, a gente discutiu essa questão há pouco no tempo, e é evidente, né, que limitar o tempo dos delegados, a gente sempre fica, o ideal seria que todos realmente pudessem falar, né, aqueles que quisessem pudessem falar, e garantíssemos também que após a apresentação dessa proposta de como foi a proposta dos delegados e a crítica ou sugestão do grupo técnico, que nós tivemos, então, os delegados falassem sobre a percepção deles em relação às propostas, mas que abríssemos aí uma possibilidade de 10, 12 minutos aí para a população que está presente se manifestar. Novamente, voltando em bloco, né? Eu acredito, pelo adiantado da hora, mas pelo que a gente já discutiu tudo hoje, o ideal seria a gente fechar essa questão hoje e semana que vem, se for o caso, já começa a votar efetivamente. Nós vamos perder talvez mais uns 10, 15 minutos de discussão que a gente pode já finalizar. Vários já se manifestaram, a gente já tem considerações, os senhores aqui como plenário são soberanos para decidir em relação a isso. Então a gente colocaria pelo menos como que seria o mecanismo de votação. Livre para os delegados em tempo? Tá, ok. Vota, quem é favorável? Em relação à população, 10, 15 minutos, quem é favorável a 10 minutos, quem é favorável a 15 minutos. E aí, vota-se por bloco, que acho que facilita o entendimento. Tá? Eu queria só encaminhar isso, porque senão a gente vai perder um tempo de novo na semana que vem, né? E também essa questão dos 15 dias. Eu acho que para todos facilitaria desse condensado de material que tem, né? E a gente espaçaria um pouco mais, mas talvez a gente espaça, mas eu acredito que a gente vai ganhar velocidade de votação, tá? Só uma sugestão. Obrigado, doutor Rodrigo. Então vamos lá, seguindo a lógica do doutor, livre aos delegados encaminhamento das propostas, 10 minutos para encaminhamento da população. Mas tem encaminhamento. Cada delegado só vai falar uma vez. O encaminhamento de cada delegado para cada proposta. Um delegado vai falar encaminhando a favor ou encaminhando a contrário. Liberado para os delegados encaminharem, encaminhamento uma vez, os delegados vão encaminhar, discutir as propostas, encaminhar, e 10 minutos para a população. Votações textuais, que são acertos e redação, nós votaremos na semana que vem e na próxima semana, até terminar, depois do prazo de 15 dias. A gente dá o material, não faz a reunião subsequente, faz na outra, ok? Alguém